Informativo do STF número 1046 de 2022. Plenário. Direito administrativo, contratos administrativos. Transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos. ADIM 2946, Distrito Federal. É constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos, mediante anuência do poder concedente. Lei 8.987 de 1995, artigo 27. Nessas hipóteses, a base objetiva do contrato continua intacta. Permanecem o mesmo objeto contratual, as mesmas obrigações contratuais e a mesma equação econômico-financeira. O que ocorre é apenas a sua modificação subjetiva, seja pela substituição do contratado, seja em razão da sua reorganização empresarial. Em nosso sistema jurídico, o que interessa à administração é, sobretudo, a seleção da proposta mais vantajosa, independentemente da identidade do particular contratado ou dos atributos psicológicos ou subjetivos de que disponha. No tocante ao particular contratado, basta que seja pessoa idônea, ou seja, que tenha comprovada capacidade para cumprir as obrigações assumidas no contrato, o que também é aferido por critérios objetivos e preestabelecidos. Ademais, considerando a dinâmica peculiar e complexa das concessões públicas, é natural que o próprio regime jurídico das concessões contenha institutos que permitam aos concessionários se ajustarem às adversidades da execução contratual com a finalidade de permitir a continuidade da prestação dos serviços públicos e, sobretudo, a sua prestação satisfatória ou adequada. A retomada dos serviços pela administração pode se mostrar demasiadamente onerosa para o poder público concedente uma nova licitação. Além de implicar custos altíssimos, demanda tempo para seu necessário planejamento e, ao final, pode resultar em tarifas mais caras para os usuários. Por fim, ressalta-se que as normas constitucionais que estipulam a obrigatoriedade de licitação na outorga inicial da prestação de serviços públicos a particulares não definem os exatos contornos do dever de licitar. Constituição Federal de 88, artigos 37, inciso 21 e 175, caput. Cabe, portanto, ao legislador ordinário ampla liberdade quanto à sua conformação à vista da dinamicidade e da variedade das situações fáticas a serem abrangidas pela respectiva normatização. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta. Direito administrativo, serviços públicos. Medidas para garantir a continuidade de serviços públicos essenciais e direito de greve. ADIM 4.857, Distrito Federal. São constitucionais o compartilhamento, mediante convênio com estados, Distrito Federal ou municípios, da execução de atividades e serviços públicos federais essenciais, e a adoção de procedimentos simplificados para a garantia de sua continuidade em situações de greve, paralisação ou operação de retardamento promovidas por servidores públicos federais. Nessa hipótese não se criam cargos, nem se autoriza a contratação temporária. Tampouco delegam-se atribuições de servidores públicos federais a servidores públicos estaduais, ou autoriza-se a investidura em cargo público federal sem a aprovação prévia em concurso público. O que se tem é o compartilhamento da execução da atividade ou serviço para a garantia da continuidade do serviço público em situações excepcionais ou temporárias, motivo pelo qual a medida será encerrada ao término daquelas circunstâncias. Ademais, considerando que o Decreto 7.777 de 2012, que prevê essa cooperação entre entes federativos, retira seu fundamento legal da Lei 7.783 de 89, artigos 11 e 12, a aplicação das medidas nele previstas deve se restringir aos serviços públicos considerados essenciais. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação direta. Direito civil, direito patrimonial, bem de família, espécies de contratos, fiança, direito processual civil, processo de execução, penhora, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, bem de família, fiança, contrato de locação comercial e penhorabilidade, recurso extraordinário 130-7334, SP, tema 1127, repercussão geral, tese fixada. É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Resumo: a penhorabilidade de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação também se aplica no caso de locação de imóvel comercial.
à exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, contida no inciso 7 do artigo 3º da Lei 8.009 de 90 é necessária, proporcional e razoável, mesmo na hipótese de locação comercial. É necessária e proporcional, pois os outros meios legalmente aceitos para garantir o contrato de locação comercial, tais como caução e seguro-fiança, são mais custosos para grande parte dos empreendedores. Dessa forma, a fiança figura-se a garantia que melhor propicia ganhos em termos da promoção da livre iniciativa, da valorização do trabalho e da defesa do consumidor. Já a razoabilidade se assenta no fato de que o fiador tem livre disposição dos seus bens, o que deixa patente que a restrição ao seu direito de moradia encontra guarida no princípio da autonomia privada e da autodeterminação das pessoas, que é um princípio que integra a própria ideia ou direito de personalidade. Com esses entendimentos, ao apreciar o tema 1127 da repercussão geral, o plenário, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário. Direito constitucional, direito do consumidor. Normas estaduais sobre inclusão e exclusão de consumidores em cadastros de proteção ao crédito. A DIN 5224, SP. A DIN 5252, SP. A DIN 5273, SP. E a DIN 5978, SP. A adoção de sistema de comunicação prévia a consumidor inadimplente, por carta registrada com aviso de recebimento, configura desrespeito à Constituição Federal. No caso, a norma impugnada claramente transgride o modelo normativo geral criado pela União. Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, parágrafo 2º. Além disso, a disciplina normativa estadual afeta direta e ostensivamente relações comerciais e consumeristas que transcendem os limites territoriais do ente federado, bem como transfere todo o ônus financeiro da inadimplência da pessoa do devedor para a sociedade em geral. É inconstitucional a previsão, por lei estadual, de prazo de tolerância, a impedir que o nome do consumidor inadimplente seja imediatamente inscrito em cadastro ou banco de dados. Isso porque, ao prever hipótese suspensiva dos efeitos do vencimento de dívida, o preceito normativo em questão dispõe sobre o tempo do pagamento e os efeitos da mora, intervindo na legislação federal sobre direito civil e comercial, matérias reservadas à União, Constituição Federal, artigo 22, inciso 1. A supressão da verificação prévia quanto à existência do crédito, exigibilidade do título e inadimplência do devedor não caracteriza violação do princípio da vedação ao retrocesso. Com o advento da Lei Estadual 16.624 de 2017, não é mais obrigatória a apresentação, pelos credores, de documentos capazes de atestar a existência da dívida, a exigibilidade e a insolvência. Agora, tais documentos somente serão exigidos na hipótese de solicitação, de caráter voluntário, pelo próprio devedor ou pela empresa administradora dos dados. Essa modificação legislativa não consubstancia ofensa à Constituição ou retrocesso social em desfavor dos consumidores. Nesses termos, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente das ações diretas de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, julgou-as parcialmente procedentes. Direito financeiro, responsabilidade fiscal. Lei estadual e concessão de benefício fiscal sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. A DIN 6.303, Roraima. Tese fixada. É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, exigida pelo artigo 113 do ADCT. Resumo. O artigo 113 do ADCT é aplicável a todos os entes da Federação, e a opção do Constituinte de disciplinar a temática nesse sentido explicita prudência na gestão fiscal, sobretudo na concessão de benefícios tributários que ensejam renúncia de receita. Isso ocorre porque a elaboração do referido estudo concede ao Poder Legislativo, como órgão vocacionado a versar sobre a instituição de benefícios fiscais, o controle não somente dos objetivos constitucionais que se pretendem atingir por meio de benesse fiscal, como também o controle financeiro da escolha política. Além disso, a regra constitucional observa o regime preexistente definido no artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante à concessão e ao aumento de benefícios fiscais que ocasionem a renúncia de receita. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado em ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal da lei,
Complementar 278 de 2019 do Estado de Roraima. Direito processual penal, prisão preventiva. Prisão preventiva, prazo 90º para sua revisão e respectiva competência jurisdicional. A DIN 6.581, DF, e a DIN 6.582, DF. O transcurso do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória. Isso porque não houve, por parte da lei, a previsão de automaticidade. O parágrafo único do artigo 316 do CPP não dispõe que a prisão preventiva passa a ter 90 dias de duração. Estabelece tão somente a necessidade de uma reanálise que pressupõe a reavaliação da subsistência ou não dos requisitos que fundamentaram o decreto prisional. A exigência da revisão 90º quanto à necessidade e adequação da prisão preventiva aplica-se até o final dos processos de conhecimento. O artigo 316, parágrafo único, do CPP incide até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de Segundo Grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância, ainda não transitada em julgado. O dispositivo legal aplica-se, igualmente, aos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. Com base nesse entendimento, o plenário conheceu de ações diretas, no mérito por maioria, julgou-as parcialmente procedentes. Direito processual penal, termo circunstanciado. Competência para a lavratura de termo circunstanciado. A DIN 5.637 Minas Gerais. É constitucional norma estadual que prevê a possibilidade da lavratura de termos circunstanciados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiro Militar. O termo circunstanciado é o instrumento legal que se limita a constatar a ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo, motivo pelo qual não configura atividade investigativa, e por via de consequência, não se revela como função privativa de polícia judiciária. A Constituição Federal conferiu aos Estados e ao Distrito Federal, a partir da competência concorrente, a competência para editar normas legislativas que garantam maior eficiência e eficácia na aplicação da Lei 9.099 de 95. Esta norma federal viabiliza a lavratura do termo por qualquer autoridade legalmente reconhecida, e não há impeditivo para que os Estados-membros indiquem quais são, elas ou, de qualquer modo, disciplinem essa atribuição. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, conheceu de ação direta e no mérito, julgou-a improcedente para declarar a constitucionalidade do artigo 191 da Lei 22.257 de 2016 do Estado de Minas Gerais. Direito tributário, ISS. Incidência do ISS sobre prestação de serviço de inserção de materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio. A DIN 6034, Rio de Janeiro. Tese fixada. É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, incluído pela Lei Complementar 157 de 2016, no que propicia a incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação de serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. A inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, é passível de tributação por ISS. Isso porque mencionada atividade, ainda que imprescindível à operacionalização do serviço de comunicação social, está por ser preparatória desse serviço, fora do âmbito de materialidade do ICMS Comunicação. Ademais, a atividade não desborda do conceito de serviços de qualquer natureza para fins de incidência do ISS. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação direta de inconstitucionalidade. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber nosso conteúdo sempre de primeira mão. Compartilhe e curta bastante. Bons estudos!